Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Aproveitar que você está aí já, alguns, né? Sua Bíblia, por favor, né? É uma passagem bem controversa. Confesso que já li algumas vezes, mas nunca preguei sobre isso que vou pregar hoje, tá, queridos? Né? Eu não me lembro. Pelo menos esses anos todos, né? Que tenho a oportunidade de trazer mensagem. Eu acho uma passagem extremamente interessante. E que carece muitas das vezes de uma boa interpretação. Vejo muita gente que às vezes pode cometer erros. Essa passagem, querido, que a gente vai ler, ela é aquela passagem que eu ensino a vocês. Olhe para mim, queridos, você tem que tomar muito cuidado. Leia o texto, leia o contexto, para você não criar o quê? Porque quem lê, querido, a Bíblia como o gibi, pode fazer uma interpretação errada dessa passagem. E nós vamos entender isso juntos hoje, em nome de Jesus, porque eu tive que estudar para entender. Primeiro, o que as pessoas pensam da passagem. Segundo, como elas interpretam. Terceiro, qual é o verdadeiro significado do que ela quer dizer. Mas vamos lá, que vou matar a sua curiosidade. Bota para mim o texto aqui, depois a gente vai falar do tema da mensagem. Bota o texto para mim, por gentileza. E aqui nós estamos encontrando um homem chamado Eliseu. Qual é o nome dele? Vamos lá? Ele tinha acabado de suceder Elias, lá aqui, né, nós estamos no capítulo 3, no verso do capítulo 2, um capítulo anteriormente, ele estava ainda com Elias, e ele é arrebatado, né, vivo, na frente dele, um carro de fogo divide eles, e ele vê a glória de Deus, literalmente, e ele se torna o sucessor definitivo de Elias, a capa de Elias passa para ele, e a unção de Elias agora está sobre a vida dele, e vai acontecer um fato, gente, muito interessante. Solta a sua voz aí comigo, povo de Deus. Vamos lá, vai. Então, não, vamos lá. Vocês fazem melhor, né? Nós não somos muitos, então preciso de todo mundo aí. Solta esse pulmão aí. Vamos lá, vai, ó. Então, estando ele a caminho, uns rapazinhos, o quê? E zombavam dele, dizendo o quê? Cuidado com você brincar com os carecas, hein? É, rapaz, ó. Cuidado, hein? Mas vamos lá, passa para mim aí, vamos lá, vai, passa para mim, vai. Eliseu viu os rapazinhos e os amaldiçoou. Então o quê? E despedaçaram. Tinha mais, né? Porque ela não dá um número exato, mas era uns. Ela só matou 42. Então tinha mais. Tinha ou não tinha, gente? Tinha. Olha o 25, vai. Dali. De onde? O ápice está no 24, tá? Onde tudo acontece assim, ó, explosivo. Vamos lá, solta a voz, me ajuda, vai. Eliseu viu os rapazinhos em nome do Senhor. Então, será que todo careca agora que clamar ao Senhor, Jesus vai mandar assim o azul só para despedaçar a turma? Tu imagina? Calma que você vai entender o contexto, não é verdade? Fica tranquilo, tá? Carlão, fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado por esse dia, toma tudo em tuas mãos, abençoa de forma poderosa. Fala conosco, Senhor Deus, que possamos até mesmo, né, numa situação dessa, tão trágica, entender o que Deus tem para nos dizer. Que possamos, Senhor Deus, enxergar além do que os olhos podem ver, além do que a interpretação humana pode entender. Que o Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga. Toque alguém, diga, irmão, seja abençoado aí pela palavra de Deus. Cheio de mãozinha, irmão. Ó, seja abençoado. Sente-se, querido, vamos lá, bota o tema para mim, querida, por gentileza aqui. Não brinque com aquilo que Deus considera sagrado, tá bom? Solte sua voz comigo aí, tema do nosso bate-papo dessa noite. Vamos lá, vai. Não brinque. Quem conhecia essa passagem de Eliseu aí, os garotos aqui, né? Que em algumas interpretações chamam de meninos, tá? Mas a palavra que define aqui o texto, né, diz que não eram meninos, crianças, não. Eram adolescentes para jovens, muitos jovens, né? Alguns adolescentes, mas muitos jovens. O que realmente está por trás dessa passagem? E o que a gente pode aprender com ela? Uma coisa, querido, que a gente tem que já de cara deixar bem aqui alinhavado é o seguinte: não se zomba das coisas de Deus.
E o que não falta hoje na internet são zombadores das coisas de Deus. Tem coisa que quando eu abro assim, já percebo o que é, nem perco o meu tempo, queridos. Graças a Deus que eu não tenho Facebook, tenho Instagram, não tenho nada dessas coisas, para não perder meu tempo. Porque o que não falta é distração. Às vezes a gente tem muito tempo para as redes sociais, eu falo primeiro para mim, tá? Primeiro vou bater nessa cara aqui. E a gente tem pouco tempo para Deus. A gente precisa melhorar isso. Quem precisa melhorar isso aí? Levanta a mão aí, vamos lá. Então deixa Deus te usar para alguém. Diga, irmão, vamos melhorar em nome de Jesus, amém? Eu estou falando sobre tempo de qualidade na presença de Deus. Vamos voltar para cá. Olha esse texto de Gálatas, capítulo 6, versos número 6. O que diz aí para a gente? Gálatas 6, 6. A gente vai ler o 6 e o 7. Olha só isso aqui, gente. Vamos lá. Mas aquele que está sendo o quê? Não, vamos lá, gente, me ajuda para não ficar sozinho, né? Isso aqui não é monólogo não, eu preciso de vocês, vamos lá, vai, ó. Mas aquele que está, compartilhe com aquele que instruiu, verso número 7, vai. Não se enganem, pois aquilo que a pessoa semear, eu quero ver você colhendo coisas boas em nome de Jesus, amém, queridos? O texto de 2 Reis 2, no 23 ao 25, ele narra para nós um momento assim muito singular, onde Eliseu acabara, eu falei com vocês, né? Ele acabara de ser ungido um novo profeta de Israel, substituindo nada mais, nada menos que quem? Quem, queridos, que ele substituiu? O camarada, o homem de Deus que orou, e aconteceu o que lá em 1 Reis 18? Nem vou abrir, você sabe de cor, né? O que aconteceu lá? Ele está numa disputa com quem? Com 450 o quê? Profeta de quê? Baal. Havia só ele com esses caras, e aí ele ora a Deus e o fogo o quê? Consumiu o holocausto. Simplesmente ele. Não vou falar do Elias hoje, tá? Quero falar do Eliseu. Aqui nós estamos então entendendo o seguinte: toda a autoridade profética da vida de Elias agora está na vida de Eliseu. Ora, revestido dessa autoridade, fica claro então que Eliseu não representava mais somente a si, mas agora ele representa o próprio Deus. Esses dias, inclusive, entrevistando, né? Nós vamos ter um novo obreiro da casa do Senhor em breve. Diga amém, queridos. Expliquei para essa pessoa, queridos, primeiro você vai representar agora o seu CPF, seu nome, mas agora você representa a sua igreja, seu ministério, e mais do que nunca você vai representar em primeiro lugar o reino. Então tem 3 responsabilidades, todos nós temos aqui, mesmo que você não tenha função eclesiástica ou ministerial. Deus escolheu você e você está revestido de autoridade e poder. Então cuidado, queridos, com a maneira como você age, com o que você fala e aonde você vai. Você onde está indo, você é a embaixada de Jesus Cristo. Você tem como abençoar alguém para mim? Diga assim, ó, Deus quer usar a sua vida, tá bom? Primeiro ponto, bota aqui, são 2 só, tá, gente? Por causa do tempo. Entendendo o contexto dessa passagem. É uma passagem polêmica, que para os maus entendedores, ela pode ser compreendida de maneira errada. Quem não tem o Espírito de Deus também não consegue compreender. Sabe quando a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito? Por que que Eliseu, né? Estou com Eliseu aqui, Elias na mente, né? Por que que Eliseu teve essa reação? O que aconteceu? Repare que 42 pessoas morreram por causa de uma zombaria, de uma brincadeira. Vamos entender o contexto de tudo isso? Bota para mim, queridos, 2 Reis, capítulo número 2, verso 23. Vamos ler de novo, 2 Reis 2, 23. Solta a sua voz comigo, vamos lá, vai. Então, Eliseu o quê? E estando ele o quê? A caminho, uns rapazinhos e zombavam dele, dizendo o quê? Suba seu careca, suba seu careca. Amados, olha só, aqui quem dera que fosse só, veja bem, vamos destrinchar isso aqui. Em algumas versões bíblicas, eu não vou ficar abrindo aqui, né, que a gente tem algumas ali, mas eu não tenho tempo para ficar abrindo uma por uma, só para provar isso para você.
em algumas versões, chama esses rapazes, ou rapazinhos, né, que eram, né, vamos dizer que adolescentes para jovem, de meninos, mas de criança eles não tinham nada. De criança eles não tinham. Olha isso aqui, gente. O texto, originalmente no hebraico, está a palavra para esse tipo de pessoa, para essa idade, faixa etária, é Naar, que significa o seguinte, dicionário Strong, tá, querido? Diz assim, também pode ser traduzido por moço, servo, jovem, criado. Então não são crianças, não são meninos, como algumas versões, né? Que às vezes até usou a palavra pela falta de recurso, não que está errado, mas é a tradução. É que nem quando a Bíblia diz, né, que o crente quando morre dorme. Quando foi originalmente traduzido do grego, não se achou uma palavra adequada na tradução, e em vez de colocar que essa pessoa descansa, diz que ela dorme. Não é que ela vai dormir, vou tirar um ronco aqui enquanto estou morto até Jesus voltar, não. Ela vai ter a consciência dela, ela vai descansar aguardando a vinda do Senhor. Isso nós já conversamos no arrebatamento, tribunal de Cristo. Todo mundo está lembrado disso aqui? Diga amém, querida. Não posso voltar lá, senão a gente não anda. Bom, o texto diz o seguinte, ele estava a caminho de Betel. Está vendo aqui? Está aqui na sua frente o texto. Então Eliseu partiu dali para ir para onde? Para Betel. Nós temos que entender primeiro o contexto histórico disso aqui. Quando isso aconteceu? Durante a escritura do livro dos reis, que é um registro dos judeus, que fala sobre todos os reinados, bons e maus. Não vou me ater ao rei desse tempo, salvo me engano, acho que era Joás, eu não lembro aqui muito bem agora, mas olhe para mim. A cidade de Betel, aqui nessa época, estava contaminada por uma cultura maligna e maldita de adoração idólatra ao Deus Baal. Baal significa o quê? Quem era ele? Baal era um deus cananeu fenício, que a ele era atribuído fertilidade, clima e também o cuidado com as tempestades. Aqueles jovens cresceram dentro desse contexto de idolatria, de uma cidade perdida. Aqui vale muito aquele, eu não gosto muito desses verbetes, não, né? Provérbios nossos aí do dia a dia, não, eu evito isso. Mas aqui até que um se encaixa muito bem. Que o homem, ele é fruto do meio que vive. Você já ouviu falar sobre isso? Muito provavelmente influenciados por aquela geração, por aquela sociedade que estava pervertida na idolatria, uma cidade idólatra. Esses jovens cresceram de uma forma, aqui, querido, né, é muito difícil falar porque a Bíblia não descreve, né, quem era pai e mãe, como é que foi criado, mas uma coisa aqui ficou muito clara para mim. Era um grupo de jovens, saíram da cidade e foram atrás do Eliseu. Ora, quando a ursa sai, vamos entender isso aqui, quantos que ela conseguiram matar? Quantos jovens morreram nessa brincadeira? Os 42? Ó, se ela conseguiu pegar uns 42, então deduzimos que havia mais? Sim ou não? Se ela conseguiu pegar uns 42, a Bíblia pode dizer o seguinte, Priscila, eis que ele matou os únicos 42 que haviam. Podia ou não podia? Não, ela dá a brecha para dizer que tinha mais. Então dá para a gente conceber, olha para mim, queridos, olha isso aqui que eu vou te dizer, que esses jovens eram uma gangue? Sim ou não? O que você acha, Márcio? Já ter 10, já acho que não é, né? A gente quando era moleque, né? Quem era moleque que andava com o seu grupo de amizade aí, que era só Jesus na causa? Levanta a mão aí, né? Eu andei assim, Márcio também, né? Márcio me falou outro dia com o apelido dele, né, que é vermelho, né, lá, né, na cidade onde ele mora, chama de vermelho. Não sei por que é vermelho, entendeu? Mas não precisa me explicar agora. Depois você me diz. O meu apelido quando eu era moleque na escola era padeirinho. Sabia disso? Porque o meu pai era padeiro. Não é que ele fazia pão, não, ele entregava pão. Eu tinha os meus colegas de aula e da rua, querido, né? Era quase uma gangue mesmo, né? Era eu, padeirinho, sucrilho, cenoura, lelê baleia,
Alexandre Negão, e por aí vai, entendeu? Só a misericórdia. Agora, repare aqui, é uma gangue de jovens. Por que essa gangue foi atrás do Eliseu, hein? Fala para mim. O que eles queriam com ele? Eles são frutos de uma cidade corrompida, gente. São frutos de uma geração corrompida, que não prezam, inclusive, em honrar as pessoas, porque não conheciam ele, talvez assim, pessoalmente. Mas, logo atrás, aqui no capítulo 2, fala do arrebatamento do Elias para o céu, e ele assume a posição de profeta de Israel. Será que essa turma não tinha uma certeza de com quem estava se metendo? Em nome de Jesus, eu vou falar uma coisa para você, que eu e você não sejamos corrompidos por essa geração. Mesmo dentro da igreja, às vezes tem pessoas que tentam corromper a gente, com seus pensamentos, com as suas manias, com o seu jeito de ser. Em nome de Jesus, querido, nada vai corromper você. Você tem como abençoar alguém para mim, profeta? Estende a mão sobre os seus irmãos, diga assim: ó, nada vai nos corromper, em nome de Jesus. Não seja corrompido, queridos. Nós vivemos uma geração corrompida aí fora. Quando a gente se deixa corromper, tanta coisa acontece. Olha esses jovens, queridos. Eles podiam estar trabalhando, cultivando, lavrando uma terra, caçando um trabalho, matavam ali a gangue, indo atrás de quem? Do Eliseu. Só que eles se estreparam, querido, se meteram com a pessoa errada. Quando eu li a mensagem e estudei sobre ela, eu achei um artigo, gente, um artigo de faculdade, muito interessante. Ele é curto, que trazia assim uma posição total, né, do pensamento, tanto do cristão quanto a passagem, quanto do ímpio no mundo sobre a passagem. O ímpio, quando lê essa passagem, sabe o que ele acha? Ele diz que Eliseu foi um cara arrogante, que não conseguiu suportar a pilha que colocaram nele, por isso que ele clama a Deus para matar todo mundo. Ele diz que ele é como qualquer crente, que muitas das vezes, né, só sabe apontar o defeito dos outros, que usou da sua autoridade para destruir a vida de jovens inocentes. Ora, um jovem inocente faz isso aqui? Vai lá se meter com uma pessoa que não sabe nem com quem está se metendo, com quanto eles sabiam, e eu vou te provar que eles sabiam. Amados, olhe para mim. Às vezes o problema não é você brincar com uma pessoa, é a maneira desrespeitosa com que você lida com ela. Olha isso, querido. Eu, quando prego, eu procuro pregar de maneira extrovertida. É o meu jeito de ser. Cada um tem o seu. Mas você, quando conversa com alguém, você sabe quando a pessoa brinca contigo. Nós tivemos ponto de casais agora, nesses dias aí, né? Foi uma maravilha, né? A gente brinca em casa e tal, não sei o quê, mas tudo de maneira respeitosa. Essa turma aqui, ele sabia o que estava fazendo, Fabiano. Eu vou provar isso na Bíblia para vocês. Que em nome de Jesus, Deus te dê sempre sabedoria, porque o que não vai faltar situações para alguém tentar te encurralar. Não, vocês têm o Espírito de Deus em vocês. Profetiza aí, profeta, diga assim: eu tenho o Espírito de Deus. Fala para o seu irmão: você tem o Espírito de Deus. Por que esses jovens tiveram uma atitude tão cruel com ele? Será que foi uma atitude normal da parte deles? Ou eles sempre foram isso aí que nós estamos vendo, arrogantes, prepotentes e zombadores? Porque há quem vai defender Eliseu e há quem vai dizer que os jovens é que estavam certos. Ele não falou nada demais, mas eu vou te provar que quando Deus separa alguém, e aqui nós estamos falando de um profeta de nações, revestido de autoridade de Deus, e a gente precisa tomar cuidado, queridos. Uma outra coisa que a gente percebe aqui, queridos, olha isso aqui que eu vou falar aqui agora. Eliseu estava fazendo uma viagem sozinho. Escute,
E esses rapazes saíram da cidade atrás dele. A pergunta é: com que interesse esses rapazes o perseguiam? Para que finalidade um grupo de numerosos jovens se reúne para perseguir uma pessoa? Eu pergunto a vocês, vamos lá, será que eles tinham boas intenções? Sim ou não, gente? Vamos lá. A gente precisa entender. Claro que não, queridos. Eles estavam mal intencionados. Olhe para mim, queridos, por gentileza. Essa é uma promessa para a minha vida e para a tua vida. Sempre que alguém mal intencionado se aproximar de você, obreiro Ronaldo, Deus está observando, tá? E a mão dele está sobre ti. Você acha que é Deus que guarda você? Levante sua mão aí, vamos lá, vai, ó. Toque alguém, diga, irmão, é Deus que te guarda, meu irmão. E aí, tem hora que a gente esquece dessas coisas. É Deus que guarda você. Então, ai daquele que fala mal de você, e ai daquele que tentar tocar em você. Você é a menina dos olhos de Deus. Graças a Deus você tem essa visão, eu tenho certeza disso. Uma outra coisa que a gente vê no texto: zombavam dele, provocavam ele, chamando ele de, em algumas interpretações, de calvo, e outras de careca. A questão aqui não é nem, né, que é engraçado, né, a gente olhando assim, mas tem um problema de tudo isso aqui. Vou te provar aqui agora, vamos lá. Por exemplo, a palavra sobe, empregada por aquele grupo, muito provavelmente está fazendo comparação ao arrebatamento que Elias sofreu e foi levado ao céu vivo. Olha, por que eles chegaram falando assim: suba, seu careca? Provavelmente estavam desafiando ele, ó, se Elias subiu e era santo, o que tu está fazendo aqui? Prova para nós que tu és santo, sobe você também. Não é uma possibilidade de interpretação? Sim ou não? Estão desafiando ele. Você já se sentiu assim, pressionado, ou já percebeu uma palavra que te sugestionaram, que você sabia que a pessoa estava usando para te atingir? Levanta a mão aí, eu já passei por isso. Posso falar uma coisa essa noite? Deus está blindando você, tá? Deus está te blindando essa noite. Estende a mão sobre os seus irmãos, diga: irmão, seja blindado em nome de Jesus, tá? Porque não parece não, mas aqui um capítulo anteriormente, você quer dar uma olhada? É que é falando, você tem que ler, né? Falando você não vai entender. 2 Reis 2:11, bota para mim aí, 2 Reis 2, verso 11. Olha isso aqui: enquanto iam caminhando, aqui ainda estão os dois juntos, tá? Elias e Eliseu. O fato era recente. É provável que na cidade o que mais se ouvia falar era isso: gente, Elias foi levado. Até porque por onde eles passavam, né? Quando você vê no início, no capítulo 1, todo mundo da casa dos profetas ia tendo Eliseu, ó, Eliseu vai ser arrebatado. Ele falou assim: eu sei, fica tranquilo. Amados, homem e mulher de Deus tem certeza daquilo que vai acontecer, porque Deus, quando está com ele, nada fica oculto, Deus mostra. Deus está te revelando hoje, nada vai ficar oculto em nome de Jesus. Olha o que ele diz aqui: enquanto iam caminhando, o quê? E falando, os dois, tá? Eis que o quê? Vamos lá, gente, me ajuda, vai. Eis que um com cavalos os separou, e Elias o quê? Redemoinho. Que visão espetacular. Você gostaria de ver algo parecido assim? Levanta a mão. Eu gostaria de ir, mas eu gostaria de subir também no carro e ir embora, entendeu? Não ver o carro passar, né? Senão, né? Só Jesus, né? A gente ia ficar a pé. Em outras palavras, aqueles jovens estavam zombando da autoridade de Elias, de Eliseu. Estou com os dois na cabeça aqui. Nós também podemos interpretar da passagem o seguinte: ao falar isso para ele, Eliseu, estão dizendo o seguinte: se você é um homem de Deus, por que você não subiu ao céu com Elias e ficou aqui? É também uma maneira de interpretar o texto. Às vezes, queridos, nós seremos desafiados como servos de Deus. A sua função não é corresponder à expectativa dos homens.
A sua função é pregar o Evangelho de Jesus Cristo e ver o Senhor Espírito Santo fazer a obra que você não pode fazer. A Bíblia não diz o quê, né? Que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem mesmo? A tua função, lá onde você trabalha, por exemplo, é dar testemunho de Jesus Cristo. O que não pode é você dar mau testemunho e ainda querer que as almas sejam ganhas para Jesus. Você tem que ser um homem de palavra, uma mulher de palavra. Quando você prometer, você cumpre. Quando você comprar, você paga. Quando você agendar alguma coisa para fazer, faça. Porque o teu testemunho vai chegar primeiro e a tua palavra vai chegar depois. Deu para entender, povo de Deus? Dá um amém. Vamos lá, vai. Que bom. Uma outra coisa que eu encontrei, tá, queridos? O termo calvo pode ter tido assim uma conotação decorrente do fato de que, naquele tempo, os leprosos, para serem reconhecidos perante a sociedade, eles tinham que raspar a cabeça. Você lembra no tempo de Jesus, quando o leproso entrava na cidade, a lei, né, dizia o seguinte: quando ele entrasse na cidade e tivesse gente perto, ele tinha que gritar: leproso, leproso, porque se ele não gritasse e fosse identificado, o que a lei permitia que fizesse, gente? Ele era apedrejado e não dava nada, que já era um morto-vivo ambulante andando. Hoje é uma doença que, até que se der na unha, cura assim, ó, que é a hanseníase. Mas naquele tempo não tinha cura, a pessoa ia morrendo, apodrecendo, vivo. Era amaldiçoado, né? Porque tudo naquele tempo era amaldiçoado, né? Hoje a medicina cura muita enfermidade, mas naquele tempo não tinha. Tal comentário dá a impressão de que os jovens consideravam Eliseu um homem detestável e o rejeitavam. Rejeitaram ele. Você já se sentiu rejeitado? A pessoa não te conhece, mas parece que faz um mau julgamento teu. É horrível, gente. Que nessa noite, em nome de Jesus, que todo esse tipo de sentimento no teu coração, se existe, que o Espírito Santo tire isso. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é uma pessoa abençoada. Chegue a mão sobre alguém e diga: irmão, você é uma pessoa abençoada, em nome de Jesus. Vamos lá em 2 Reis, capítulo 2, verso número 24 agora. O ápice está aqui, tá, gente? Eliseu se virou para trás. Vamos lá, lindo povo de Deus, me ajuda, vai. Sua voz, ó. Eliseu o quê? Viu os rapazinhos e os amaldiçoou. Então o quê? E despedaçaram deles. Ora, tinha mais, hein? Tinha mais. Tinha mais. Reparem que Eliseu provavelmente ficou acuado por eles. Como é que um pode ir com mais de 50, né? Porque só pegou 42. Ficou claro que eles estavam ali desafiando a autoridade profética de Eliseu. E mais, diante daquela gangue de jovens, Eliseu não teve outra alternativa a não ser invocar a presença de Deus. Uma lição do texto aqui, olhe para mim, que eu vou dizer para vocês isso aqui, queridos. Olha isso. Não se brinca com a autoridade de Deus na vida de qualquer pessoa. Tome cuidado. Cada um de vocês aqui é templo do Espírito Santo. Minha função como pastor é zelar e cuidar de cada um de vocês. Porque ai de mim, queridos, se porventura não souber tratar com você, que é a pessoa preciosa a qual Jesus deu a própria vida para salvar. E muitas das vezes, mesmo com as nossas boas intenções, a gente paga preço pelas escolhas que a gente faz. Eu ontem no trabalho de visitação lá na casa da Meire e do Claudinho, eu lembrei, estava conversando com o nosso irmão Hugo, ele não está aqui hoje. Todo mundo lembra da passagem de Uzá e de Davi, né? Eles recuperam a arca que está lá junto com os filisteus, e lá ela estava assolando todo mundo com doenças, tumores, né? Ele falou assim: tira isso daqui, mandou embora. Eles entenderam. A arca era o símbolo da glória de Israel e da glória de Deus.
Aí Davi, todo bobo, vai lá, né? Vai ele mesmo pegar e fazer o transporte. Arrumou um carro novo, boi novo, não sei o que e tal. Aí os bobão vai lá e o que? Mete a mão na arca e bota em cima. Em dado momento, quando o carro está caminhando, a Bíblia diz o seguinte, né? Que os bois tropeçaram, né? Sei lá o que aconteceu. E deu a entender que a arca é o quê? E ela ia o quê? Cair. Aí o que que Uzá vai fazer, gente? Cheio de boas intenções, vamos lá. O que que ele fez? Segurou e botou a mão. O que que houve com ele? Aconteceu o quê? Foi fulminado, gente? É isso que está escrito? Deus foi malvado pra caramba, não foi, gente? O que que vocês acham? Hein? Deus foi malvado, queridos? Não. Às vezes, por causa dos amigos, a gente entra pelo cano. Cuidado com essas amizades, hein, querido? O Davi veio de lá ver, junto com os sacerdotes levitas, que eram responsáveis por essa arca, como devia ser o transporte. Vai lá, não, eles vão lá e metem a mão e levam de qualquer jeito. Eles estavam indo contra o ensinamento da lei. A lei dizia que só os sacerdotes que eram ungidos e separados para isso, que se preparavam, é que podiam fazer o transporte dela para cima e para baixo. Detalhe, ninguém podia botar a mão nela. Ninguém. Só o sumo sacerdote, uma vez do ano, quando se preparava adequadamente. E ainda assim, quando ela estava lá no Santo dos Santos, ninguém podia chegar nela. Era a presença de Deus que estava ali. Ela tinha uns varais, umas varas de madeira revestidas de ouro, e você botava por dentro das argolas para levantar. Mas só os sacerdotes levitas é que podiam fazer aquilo. A tribo que foi separada para isso. E o bobão vai lá e mete a mão. Morreu fulminado. Davi fica decepcionado, mas depois ele vai entender. Qual é a moral aqui, gente? Não se brinca com a glória de Deus. Não se brinca com as coisas santas de Deus. E o que nós mais estamos vendo hoje? A banalização da igreja. Você é templo do Espírito Santo. Quem foi separado por Deus aqui, levanta a mão aí, vamos lá. Querido, você é templo do Espírito Santo e foi separado. Tem alguma pessoa linda aí perto de você? Diga assim: eu e você fomos separados em nome de Jesus. Aqui o texto está dizendo o seguinte: então 2 ursas saíram no bosque e despedaçaram 42 jovens, ou 42 deles. O Senhor Deus vai usar as ursas para atacar os jovens em defesa do profeta. Provavelmente aqueles jovens ali tinham no coração o seguinte: cometer um atentado contra Eliseu. Eu te pergunto, se não tivesse agido rapidamente, o que esse grupo poderia ter feito com o profeta, hein? Vamos lá, vamos fazer um estudo de casa aqui agora. Olhe para mim, Deus conhecia o coração deles, sim ou não? Deus conhecia o coração deles, sim ou não? Deus foi injusto em defender o seu servo? Estudo de caso, tá? Quem já fez TCC sabe o que eu estou falando, tá? É o trabalho de conclusão de curso da faculdade. Estudo de caso, vamos lá. Deus foi injusto em defender o seu servo? O que vocês acham, sim ou não? Claro que não. Aqueles jovens tinham no seu coração alguma maldade contra Eliseu? Claro. E olha que Deus tem uma palavra que diz o seguinte: você quer ler comigo? Olha como é que Deus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Santo dos Santos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Olha essa palavra sobre guardar a minha vida e a tua vida, Gilberto. Deus guarda você. E Ele vai te guardar de todo mal, tá? Qualquer intenção, hein? Se alguém intencionar em chegar, Deus está lá já para te guardar. Salmo 91, verso 14. Bota para mim, querido. Olha isso aqui, gente. Salmo 91, versículo 14 e o 15.
Está na palavra. A gente conhece, o problema todo é que a gente não lembra, ou então não usa adequadamente aquilo que Deus está dando ao nosso favor. Deus diz, é o próprio Deus. Solta a voz aí, vamos lá, vai. Porque a mim, porque, verso 15, vamos lá, vai, ó. Ele e eu, na sua angústia, eu o livrarei. Quem pode dar um glória a Deus aí? Vamos lá, gente, ó. Isso é lindo. Deus prometeu te guardar em qualquer circunstância, e Ele fará. Não importa o que você acha, e não importa o que o outro acha de você. Segundo ponto, são só 2, né? Já vamos terminar já. O que podemos resumir da passagem de Eliseu e os 42 jovens? A gente podia chegar a muitas conclusões. Nós já vimos algumas, vamos só repassar para fechar. Primeiro, aquela gangue de jovens demonstrou serem violentos, arrogantes e zombadores. Entenda que não se deve brincar com homens de Deus e nem zombar da palavra de Deus. Hoje o pessoal faz piada, faz stand-up, faz tudo. Amados, olha só, se tem uma coisa que eu tenho zelo, é a casa de Deus. Quer me deixar nervoso? É fazer alguma coisa dentro da igreja que não devia. E eu cobro muito isso dos jovens que trabalham comigo aqui no ministério. Eles têm que entender que quando eles pisam aqui em cima, isso aqui é um solo sagrado. Não é lugar de brincadeira, não é lugar de ficar de graça, de botar apelido no outro, de contar a piada do papagaio. Se fizer, está errado. Se é solo sagrado, você está em solo sagrado. É um prédio quando você sai daqui. Quando a igreja está aqui, aqui é a igreja de Cristo. É lugar santo. Você lembra quando ele chega, né, para o Moisés lá? Ele está lá no monte, aí eu vou lá ver, rapaz, esse negócio é tão lindo. O que ele falou para ele? Opa, para, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você está pisando é o quê? Deixa que não saísse do arbusto, é uma terra como qualquer outra, que você enche o carrinho lá e joga para o outro lado do morro lá, faz o quê? Mas enquanto ele está presente, é terra santa. Toque em alguém aí, essa pessoa é terra santa, porque Deus habita nela. Olha bem o que você está fazendo, hein? Toca, irmão, diga assim, ó, você é terra santa em nome de Jesus, querido. Um outro resumo diz o seguinte, né, que é uma péssima decisão se levantar contra o homem de Deus. Davi, ele tinha muitas virtudes, teve seus erros. A gente não aprende só acertando, a gente aprende errando. Uma pergunta, você já aprendeu errando? Eu vou levantar a minha em primeiro lugar aqui. Quem já aprendeu errando aqui? A vida é assim. Às vezes a gente é chicoteado porque a gente escolhe ser chicoteado. A gente apanha porque escolheu apanhar. A gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. Davi tinha muitos defeitos e grandes virtudes. Olha essa virtude dele. 1 Samuel capítulo 26, verso de número 8. Bota para mim, querida, por gentileza. 1 Samuel 26, 8. Amém? Davi, ele invade o território onde está o exército de Saul, o cara que estava perseguindo ele durante anos. Ele já tinha tido uma oportunidade de matar ele lá na caverna de Adulão. Eu não vou voltar lá, mas ele não mata. Aqui de novo. E agora é uma oportunidade clara em que inclusive ele é até, Carlos, incentivado. Ainda dizem o seguinte: olha, é Deus que te deu essa oportunidade. Não era. Então Abisai disse a Davi: hoje, lê comigo, vamos lá, vai. Hoje o quê? Agora, encravá-lo com a lança ao chão, com um só golpe, não será preciso. O cara falou, meu irmão, ó, deixa comigo, vou resolver teu problema.
Ele estava dormindo, a lança estava cravada aqui do lado da cabeça dele aqui, a lança dele. Aí vem o cara, ele ia fazer o seguinte, ó. No coração, um golpe só. Ali os problemas de Davi estavam resolvidos. Só tem um detalhe: os problemas de um servo de Deus não tem que necessariamente passar pelas mãos de homem algum. A solução do teu problema vem do Senhor. Que quando você resolve humanamente, acredite, se ele usa desse ardil, esse cara depois ia se tornar o quê? Um fiador dele, e ele ia dever ao resto da vida esse favor. Tem pessoas que te ajudam só para te cobrar lá na frente alguma coisa, querido. Acredite, não fique refém na mão de homem nenhum. Ah, mas ele vai te dar um benefício de 50 mil reais se você se deixar corromper. Não faça isso. Você vai ficar o refém eternamente na mão dessa pessoa. Viva com teu pouco e glorifique Jesus Cristo. Passa para mim. Davi, porém, respondeu a Abisai: não mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar o quê? Rapaz, esse cara é espetacular. Vamos lá, o verso 10. Davi continuou. Vamos lá, povo de Deus, essa linda voz aí, vai. Tão certo ele mesmo, ou aconteceu isso? Aconteceu. 11, vamos lá, vai. O Senhor me livre de estender a mão, agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele e o jarro d'água, não toca nele. Não vou aceitar a favor de homem nenhum. Deus colocou ele lá, Deus vai tirar ele de lá. Esse teu irmão que está aí do teu lado é uma pessoa preciosa, rapaz. Cuida bem dele. Cuida bem dos seus pastores. Você não é obrigado a fazer voto ou assumir nenhum ministério, a nada. Mas desde o momento que você faz o voto, você tem que honrar esse voto perante Deus, perante as autoridades constituídas por Deus e o seu ministério. É indignante, querido, você ser um diácono da igreja e lá fora, na porta para fora da igreja, está falando mal do pastor e os obreiros todos rindo, achando aquilo engraçado. Está todo mundo debaixo de maldição. É como o ministério de coreografia. A líder deu uma diretriz: obedeça. Eu não concordo, é um direito seu. O outro direito que você tem é qual? Saia hoje, entregue sua função. Não viva debaixo de maldição. A Bíblia é claríssima. Eclesiastes capítulo 5, é melhor que você não vote do que votar. Desobedecer uma autoridade ou tentar tocar nela também é uma desobediência antibíblica. Cuidado, queridos. Você nem é obrigado a ficar na igreja, mas ficando, aqui tem normas. Outra coisa, queridos, os jovens não entenderam que ao zombarem de Eliseu, estavam zombando do próprio Deus. Isso acontece até nos dias de hoje. Há um certo desprezo com relação às pessoas que estão liderando a igreja, muitas das vezes. Cuidado, isso não só é punível, como é passível de morte. Aqui foi morte física, mas também eu conheço muita gente morta espiritualmente, porque não sabe lidar com a questão da autoridade. Toma cuidado, queridos. Outra coisa, repare que Eliseu os amaldiçoa, mas ele, olha o texto, volta lá, se você não ler, você não vai entender. 2 Reis 2:24. Aqui tem um fato aqui muito interessante. Estou chegando ao finalzinho, tá, gente? Está sendo abençoado essa noite? Diga amém, queridos. Eliseu se virou para trás, viu os rapazes e os amaldiçoou em nome de quem? Mas em algum momento você viu ele pedir a morte deles? Ele os amaldiçoou, Marlene, mas ele pediu a morte deles? Então, 2 ursas saíram do bosque, não sei de onde elas vieram, querido, só sei que ela apareceu. Eles despedaçaram quantos?
A morte deles foi um ato divino, por mais que você não queira acreditar. Eliseu não orou pedindo a morte deles, os amaldiçoou por eles estarem perturbando ele. Só que a resposta foi o quê? Vamos lá, resume comigo aí, vamos lá. Imediato. Dá para dizer que esses jovens aqui foram mortos pelo próprio Deus? Sim ou não, gente? Sim. Tudo porque foram lá fazer uma brincadeira indevida. Só tem um detalhe: Deus conhecia a intenção dos seus. Lembra do jovem rico, né? Quando ele tirou onda lá, tudo isso eu faço. O que está me faltando ainda? Jesus olha no coração do cara. O cara vai mexer com quem, meu irmão? Tem problema. Vai lá, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem o quê? Ainda foi convidado para ser discípulo, mas ele saiu triste. O original diz que Jesus estava provando o coração dele. E mesmo se ele desse tudo, ele receberia o triplo. Lembra lá do Jó, que perdeu tudo? E no capítulo 42 ele recebe tudo em dobro de volta. Só que ele passou uma prova tremenda, né? Resumo, queridos. Vou fechar. Nesse estudo que eu encontrei falando dessa passagem, que é muito interessante, tem uma reflexão de um escritor, né? E autor ele é teólogo e pregador. É Warren Wiersbe, o nome dele. Ele faz um resumo que diz o seguinte: ele defende assim, que sempre que há julgamentos especiais, leia, eu estou lendo, você preste atenção, tá, gente, por favor. Que sempre há julgamentos especiais no começo de um novo período da história bíblica, como se Deus estivesse alertando o seu povo para o fato de que um recomeço não significa que as regras antigas mudaram. Alguns pensaram o seguinte: se Elias foi embora, com Eliseu vai ser diferente. Deus era com ele, mas com esse cara aqui a gente não sabe se ele é. Ele vai dizer o seguinte: logo, através desse incidente da morte dos rapazes, fica evidenciado que apesar da mudança de Elias para Eliseu, a gente chama de mudança de ciclo, acabou um, começou o outro, Deus ainda possuía um representante na terra e sua autoridade continuava a mesma. Ou seja, Deus é imutável. Ele foi com Elias, agora é com Eliseu. A gente sempre fala muito aqui, né? É o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus o quê? E o será o quê? O que é a nossa oração então hoje? Eu já terminei. Vamos lá. Se nós já erramos em algumas vezes, em algum momento, com algum tipo de julgamento ou de situações, que hoje o Espírito Santo possa nos perdoar e nos deixar alerta para a gente não cometer esses erros. Porque você brincar, ser descontraído é uma coisa, zombar é outra.